Deus, não vamos Ah, que segurar isso. ele mais do que o necessário. Ah, que isso. Tranquilo. E estou aberto à disposição depois, né? Se o pessoal quiser perguntar, pode ficar tranquilos, que eu estou aberto, estou à Tá disposição. ótimo, tá ótimo. Posso começar, André, Alice? Podemos? Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 12 de maio de 2022, estamos aqui com um convidado excepcional. Hoje nós vamos tirar aí muitas dúvidas acerca de cláusulas abusivas em contratos de consumo bancário. Quem está conosco essa noite é o doutor Homero Lupo Medeiros. Ele é especialista em direito constitucional e em direito civil, defensor público do Estado do Mato Grosso do Sul desde 2009, atualmente ocupando o cargo de primeiro subdefensor público-geral do Estado, foi defensor público adido ao Gabinete da Defensoria Pública Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, foi coordenador do Núcleo de Promoção e Defesa do Consumidor e demais matérias cíveis residuais, no COM, membro eleito do Conselho Superior da Defensoria Pública, biênio 2015-2017, membro titular das Comissões de Defesa do Consumidor, do CONDEG e do ANADEP 2019-2022 e dos Conselhos Estadual e Municipal de Defesa do Consumidor. A gente tentou aqui fazer um resumo do currículo do professor e está com a palavra aí o nosso presidente, Marcos Vinícius Kikunaga. Meus caros, boa noite. É com grande alegria que o doutor Homero nos brinda com a sua presença. Largou lá a turma de pós que ele tem lá, de especialização no curso de Direito Bancário que ele ministra, um curso super importante para os advogados, né, que militam na área do direito bancário. Então, assim, a Academia Nacional de Direito Notarial Registral, ela se enche de alegria com a presença de uma pessoa do gabarito do Dr. Homero. Quem pensa que o tema cláusulas abusivas em contratos de consumo bancário não tem nada a ver com direito notarial registral, se engana. Porque o direito notário registral é um direito instrumental, assim como o processo civil é um direito instrumental. E quando se trata de relação de consumo e cláusulas abusivas, isso tem tudo a ver, a tutela do consentimento, as vulnerabilidades, tem tudo a ver com a tutela que o tabelião e o registrador se obriga nas relações notariais e registrais. Então, é super importante a gente começar a dialogar o direito notarial registral com outras vertentes. Então, eu já me adianto ao doutor Homero perguntar a ele, né, justamente essas questões dessas cláusulas abusivas, quando essas cláusulas vão ao registro imobiliário para a qualificação, será, doutor Homero, que seria o registrador de imóveis fazer controle dessas cláusulas abusivas? Então, assim, isso é importante, porque se ele, registrador de imóveis, na atuação, ele precisa analisar os requisitos, né, os elementos de validade do título aquisitivo do direito, se um contrato bancário ele traz consigo cláusulas abusivas, cláusulas nulas, assim visto pelo direito do consumidor, será que o registrador não está exercendo bem a sua atividade? Ele é responsável por isso? Ele não é responsável por isso? Então, eu já lanço de antemão a minha pergunta do final, né? Para que no decorrer da tua palestra, o senhor organize aí os pensamentos para que a gente possa trabalhar esse efeito aí do direito registral vinculado ao direito bancário. Então, mais uma vez, doutor Homero, muitíssimo obrigado pela sua presença. Ficamos muito felizes com a sua gentileza, a sua generosidade acadêmica
de reservar um pouquinho do teu tempo para falar aqui para nós, para nos ensinar sobre direito bancário. Muito obrigado, meu querido, e imediatamente transmito a palavra a Vossa Excelência para que inicie a sua palestra. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos Vinícius. Agradeço muito o convite. É uma honra para mim estar aqui falando com um público tão seleto da Adnotare. Agradeço também a doutora Andréia, a doutora Alice, que estão conosco e nos receberam tão bem aqui e no convite, também no todo o tratamento para chegarmos aqui hoje. Eu acho que foi fantástico. E é muito bom falar disso. E fico feliz, né, desse pensamento aguçado que o doutor trouxe de tentar associar direito bancário, né, contrato bancário, com a área notarial. E é um raciocínio, não vou nem deixar para o final. No final, a gente vai trazer algumas conclusões em cima disso. É uma pergunta tão instigante que, se eu deixo para o final, é até covardia com quem está assistindo, porque é um tema muito, muito, muito interessante. Se a gente for pensar academicamente, né, controle de abusividade de cláusulas, né, por um tabelião ali, quando ele vai fazer uma escritura pública, por exemplo, ele teria possibilidade de fazer esse controle, assim como ele faz o controle de legalidade, de validade, como é feito lá dentro da lógica do artigo 104, se os agentes são capazes, né? Se o negócio jurídico tem alguma exigência especial dentro da forma legal que é imposta, se tem algum elemento especial de vontade que deveria constar ali, como o caso do analfabeto, com a contratação com o analfabeto. E isso demanda até uma análise, doutor Marcos, que vai para um profundo estudo acadêmico. Eu acho que daria uma boa dissertação de mestrado, se a gente fosse pensar na proposta, e até vou pensar sobre isso, porque realmente é algo muito instigante. Mas se a gente pensa, vamos tentar analisar. Ele pode devolver, olha, eu vou fazer a nota devolutiva, eu não vou trabalhar aqui lá no registro de imóveis, né? Tem o tabelião, que pode fazer a escritura ali, mas também tem o registro de imóveis. Chegou ali, a escritura está pronta. Essa escritura pública, que tem a constituição de um financiamento imobiliário envolvido. E ali envolve um exemplo, seguro no financiamento imobiliário. Nós sabemos que financiamento imobiliário, ele envolve obrigatoriamente a contratação de um seguro. Então, não existe a liberdade entre contratar ou não contratar um seguro prestamista ou de proteção financeira. Mas existe a liberdade de escolher a seguradora. Então, a análise da abusividade nesta situação seria de analisar se a seguradora ali é realmente aquela que o consumidor desejava contratar e se houve opção a ele. É um controle complexo. Numa resposta a priorística, a gente poderia dizer, olha, é difícil para o tabelião ele fazer uma censura ou o registrador fazer uma censura neste ato, porque por mais que a gente fale de cláusulas nulas, que tem lá do Código Civil, e nós temos também lá no Código de Defesa do Consumidor, nós teríamos aí uma margem subjetiva de análise. E aí eu acredito que, do ponto de vista de responsabilidade, isso pode complicar, né, para o titular do cartório, seja para o tabelião, seja para o registrador. Porque se ele recusa um negócio jurídico ali, de formalizar, eu não vou fazer isso aqui, ou faz uma nota devolutiva. E isso gera algum prejuízo, por exemplo, num financiamento com uma pessoa jurídica. Qual a consequência disso? E aí a recusa dele, né, a nota devolutiva, foi infundada, será que não geraria o dever de reparar algum dano? Então, eu acho que, neste primeiro momento, numa análise mais a priorística, eu acredito que ele não poderia fazer por questões de risco. Né, do risco do negócio, ele fazer isso e ele ter consequências, porque ele não teria algo objetivamente falando que, olha, essa cláusula é abusiva. Um outro exemplo que eu falo que dificultaria essa análise, juros abusivos, seja em contrato imobiliário, seja em contrato de empréstimo em geral. Como ele faria esse controle? Né? Porque nós não temos um padrão objetivo de definição. Agora, se a gente tem, numa situação do analfabeto que eu já citei, que é algo que tem positivado a forma como esse analfabeto vai exteriorizar a vontade dele, aí eu entendo que ele poderia sim fazer, olha, nós não vamos registrar o ato se não cumprir essas formalidades. Tem que ser cumprida a formalidade essencial. E aí, eu exemplifico, né, nos contratos vinculados ao sistema financeiro da habitação. Eles são celebrados dentro, né, é um instrumento particular,
que opera efeitos para registro. Então, ele substitui a escritura pública. Eu não preciso lavar a escritura pública nesses contratos firmados dentro do sistema financeiro. Ali, se houve, né, uma mácula naquele contrato, na constituição do contrato por um analfabeto, eu entendo que aí o registrador ali teria que fazer a nota devolutiva. Olha, adequo isso aqui, senão eu não vou registrar. Agora, o controle de cláusulas abusivas mesmo, propriamente dito, dos encargos contratuais, doutor Marcos, eu acho que é algo extremamente complexo para você jogar essa responsabilidade nas costas de um registrador ou de um tabelião, no caso de uma escritura pública, se fosse fazer, por exemplo, um termo de confissão de dívida, né, a exemplo, para que ele faça essa censura. E isso realmente poderia dar consequências graves, tanto do ponto de vista do consumidor, que pode ingressar com a ação, porque perdeu, quanto do próprio banco, que deixou de lucrar com aquela operação de uma nota devolutiva indevida. Então, assim, nesse primeiro momento, não. Agora, se nós tivéssemos mecanismos mais seguros, mais objetivos, aí sim nós poderíamos trabalhar com uma possibilidade. Então, nesse primeiro momento, a minha resposta seria que não, ele não poderia fazer esse controle de abusividade de cláusula. Ele poderia fazer controle dos requisitos de validade de um negócio jurídico ali dentro do plano do Código Civil que a gente tem dentro do artigo 104 do Código Civil. Então, superada essa primeira questão, e no final a gente volta a debater um pouquinho mais sobre ela. Falar sobre cláusulas abusivas. E eu gosto sempre de começar assim, doutor Marcos, doutora Alice, doutora Andréia. Por que eu entendo importante por esse início? As pessoas têm a ânsia de chegar na prática, né? De falar da petição inicial, falar do contrato propriamente dito, das cláusulas contratuais propriamente ditas. Mas antes disso, nós não podemos jamais esquecer da importância do estudo da teoria geral dos contratos. E aí eu falo teoria geral dos contratos, no plural, de propósito, porque é dentro da lógica do Código Civil e dentro da lógica do Código de Defesa do Consumidor, que são realidades que aparentemente são díspares, mas na verdade elas se complementam. Nós temos que sempre exercer o diálogo das fontes entre essas normas para que elas se entrelacem, para que nós formemos contratos bancários que sejam equânimes, proporcionais entre as partes. Quando a gente analisa, por exemplo, os requisitos de validade, o Código de Defesa do Consumidor, ele não traz esses requisitos objetivamente falando. A questão do analfabeto que eu citei anteriormente, ele não traz regras sobre a forma como deve ser constituído um contrato bancário. Então, eu tenho que beber da fonte do direito civil. Eu não tenho como estudar direito bancário, contrato bancário, e aí entender o que é uma abusividade sem entender teoria geral dos contratos bancários, aplicado no direito civil. Então, eu preciso ter essa dimensão dos contratos no direito civil. Contrato de mandato, e aí toda aquela estrutura que a gente tem da teoria geral. O contrato preliminar, eu preciso entender, e isso tem reflexos, né, nos atos notariais, nos atos de registro imóvel, porque eu faço um contrato particular, mas isso é um contrato preliminar ou é um contrato definitivo? Eu tenho que saber essa diferenciação enquanto operador do direito. Então, esta evolução, esse exercício de diálogo das fontes é essencial para o profissional que quer atuar no ramo do direito bancário. É ler do engano achar que eu vou pegar uma doutrina de direito bancário, eu vou ler o Código de Defesa do Consumidor, que eu vou sair sabendo tudo que é necessário para uma boa advocacia, para uma boa prática nesta área de cláusulas contratuais abusivas. Não dá para ser assim. Se a gente for assim, na verdade, a gente vai ser um advogado limitado, uma advogada limitada. Nós não conseguiríamos avançar no estudo, na construção de teses. E eu brinco muito sobre isso, porque o advogado, que é o advogado do copia e cola, é um advogado que tem limitações. Isso a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Petições são importantes demais, mas eu preciso entender raciocínios em cima disso. Eu gosto muito de ensinar sobre petições, mas mais do que ensinar sobre petições, eu gosto de ensinar a raciocinar sobre as petições, porque uma petição, ela vai se aplicar a outro caso? Vai, mas sempre vai ter uma variante. E se eu não entendo a lógica que está por trás disso, eu não consigo aplicar a variação necessária para aquele caso concreto. O copia e cola vai existir, mas ele não pode ser ipsis literis. Eu preciso copiar personalizando para o meu caso concreto. Então, por isso que é importante esse contexto para que os profissionais, cada vez mais, eles saibam se desvencilhar das peculiaridades que cada contrato apresenta.
E aí eu falo que a advocacia bancária, por mais que muitos falam que ela é totalmente vocacionada para volume, é uma advocacia de massa, e aí vai gerar contratos de massa para o cartório, ela tem que ser sempre com o olho artesanal. Porque cláusula abusiva, eu tenho que parar, analisar o direito positivado, eu tenho que analisar a jurisprudência consolidada e aí fazer a minha conclusão em cima desse raciocínio. Eu não tenho como pegar em bloco e fazer ali uma disseminação de petições, uma disseminação de contratos, porque senão eu vou ter problemas de validade ali e de improcedência dos meus pedidos no caso de ações judiciais. Então, essa introdução inicial eu gosto de fazer para chamar a atenção, para ninguém achar que tudo chega pronto, acabado, mastigado e com meias verdades. A gente tem que ser honesto intelectualmente e falar, olha, tem um caminho a se percorrer para ser um bom profissional nessa área. E aí o mesmo vai se aplicar também aos tabeliões, aos registradores, que vão ter que entender desses contratos bancários, caso a gente avance com esse raciocínio que o Dr. Marcos colocou. Para que eu consiga fazer controle de abusividade, eu tenho que ter noção de toda a teoria geral, de direito civil e de direito do consumidor, porque senão eu não consigo avançar. Agora, entrando especificamente na cláusula abusiva, o que a gente poderia falar? Esse é um assunto que, às vezes, é muito tormentoso na cabeça do profissional. Porque quando eu falo de cláusula abusiva, eu vou, dentro do contrato de consumo, eu vou ter que estudar alguns dispositivos do CDC, mas que eles estão muito guiados pelo que a jurisprudência do STJ já consolidou. O direito bancário, em geral, ele é muito padronizado em recursos repetitivos. Inúmeros temas já estão definidos sobre a temática, e a gente vai passar sobre isso aqui, em algumas questões, para que todos compreendam. Porque eu deduzir uma pretensão ou fazer um contrato completamente contrário a uma orientação repetitiva do STJ ou um tema de repercussão geral do STF, é um problema sério. É uma deficiência profissional muito séria, que eu não posso deixar acontecer. Então, a gente tem que ter essa cautela. Então, quando eu falo de cláusulas abusivas em geral, no Código de Defesa do Consumidor, isso é um direito dele à revisão. Porque muita gente fala assim, de onde surge o direito à revisão de um contrato no mundo consumirista, no contrato de consumo bancário? Qual que é a essência desse direito? Quando a gente vai estudar o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz inúmeras cláusulas que são consideradas nulas, e nulas de pleno direito no raciocínio que é empregado no artigo 51. São hipóteses de nulidade absoluta das cláusulas contratuais. E quando a gente estuda os parágrafos que são desembocados do artigo 51, ele traz que o Ministério Público, o consumidor, a própria Defensoria, pode vindicar em juízo a invalidade de cláusulas contratuais que atentem contra as normas do Código de Defesa do Consumidor, quando elas são desproporcionais. Então, este raciocínio é que inicia o direito de você deduzir uma pretensão revisional. Agora, a revisão meritória de cada cláusula, eu vou ter que navegar pelos incisos do artigo 51, mas sempre conjugado com outros dispositivos do próprio CDC e do próprio Código Civil. E muitas situações vai atrair a aplicação de leis bancárias. O mundo, por exemplo, dos contratos imobiliários tem uma série de normativações que tem completo reflexo no direito notarial, no direito registral, porque quando eu falo de alienação fiduciária de um imóvel, ele tramita todo extrajudicialmente. Então, a perda da propriedade, ela vai ser consolidada extrajudicialmente. Então, eu tenho que conhecer a legislação específica, a 9514, que trata da temática. Então, é um conteúdo completamente multidisciplinar. E aí, a gente voltando para a abusividade. Quando eu vou analisar o principal encargo, que esse é o grande ponto de discussão hoje jurisprudencial, juros num contrato bancário. Seja eu tratando num contrato imobiliário, seja eu tratando num contrato de empréstimo em geral, o controle, como regra geral, de juros no Brasil, juros remuneratórios, ele não tem um padrão objetivo. E aí eu gostaria de aproveitar esse espaço importante do adnotário para a gente chamar a reflexão os profissionais, em todos os sentidos. Porque quando eu falo de abusividade em juros remuneratórios no Brasil, cultivou-se um mito
E eu falo, uma mentira contada várias vezes, ela acaba virando uma verdade que fica difícil de desconstruir. E existe um mito hoje na jurisprudência dos tribunais de justiça, e muita gente propala isso nas redes sociais, de que o STJ padronizou e está definido que a abusividade de juros remuneratórios no Brasil só é reconhecida quando eu tenho um excesso, uma desproporcionalidade que é de 150%. O que significa isso? O contrato tem uma taxa definida, a média do Banco Central, que é o paradigma, eu vou fazer a comparação entre uma e outra. Se a taxa do contrato ela é superior a 150% à taxa média do Banco Central, isso seria abusivo. Se estivesse abaixo desse 150%, eu faria uma regra de 3 para alcançar esse percentual. Se fosse abaixo disso, não seria abusivo. Só que isso é um mito. Nós temos alguns precedentes, e eu falo precedente não qualificado no sentido unitário da palavra. Temos alguns precedentes que falam que é 150%? Temos. Mas não existe predominância, não existe precedente qualificado do STJ, não existe repetitivo que fale que é 150%. Só que essa mentira vem sendo contada todos os dias nos tribunais. O outro lado tem feito um trabalho muito bom de convencimento. E os tribunais de justiça estão cada vez mais decidindo, olha, só há abusividade quando tem 150%, porque o STJ já decidiu assim. Só que esse raciocínio, essa origem desse entendimento, é que a ministra Nancy Andrighi, quando ela foi votar no RESP repetitivo da temática, nos temas do 24 até o 31, que definiu a maioria dos temas de direito bancário, ela fala o seguinte, olha, tem decisões de 150%, tem decisões de 200%, tem decisões de 300%. Mas a abusividade de juros no Brasil é analisada caso a caso. É uma atividade cognitiva do juiz no caso concreto, e não um critério padronizado e objetivo que está definido pela jurisprudência. Só que o que faz na prática? Pega-se a parte de cima e tira a parte de baixo, o segundo parágrafo. E isso está virando uma verdade. E aí nós temos alguns acórdãos do STJ que são importantes, que ele vem desmistificar isso, só que isso não está na ementa. E aí nós temos a cultura de ler só a ementa do julgado e não lemos o voto. E aí é um problema gigantesco. A Magazine Luiza, por exemplo, ela fez um recurso especial falando, olha, STJ, você padronizou que o excesso é de 50%. Aí o STJ vem no voto vencedor e fala, olha, eu não padronizei isso. Eu disse que os juros podem ser fiscalizados pelo judiciário, de acordo com a taxa média. Esse é o paradigma, mas eu não defini percentual. Eu não defini percentual. É no caso concreto, quando eu tenho uma desproporção exagerada entre as prestações, aí vai ter a possibilidade de revisão. Só que os tribunais vêm repetindo, que é 150%. Então, cabe a nós, profissionais de outro lado, desconstruir esse raciocínio e esse mito que está se tornando uma verdade. Então, juros no Brasil, ele não tem um padrão objetivo. Eu preciso demonstrar concretamente como é que é essa abusividade. Mas nós temos algumas categorias de contratos que têm regulação, que ela tem um teto de juros a ser aplicado pela instituição financeira. São normalmente contratos que são padronizados como o empréstimo consignado de pessoas que são beneficiários do INSS. Neste caso, eu tenho um teto de juros fixado por uma instrução normativa do INSS, a instrução normativa número 28. Nós temos, por exemplo, contratos que têm teto de juros, como alguns contratos de financiamento imobiliário vinculados ao Minha Casa Minha Vida, alguns contratos no passado que era do BNH, aqueles contratos habitacionais de interesse social. Como são contratos subsidiados pelo poder público, o poder público ele impõe um limite de contratação de juros. Então, além desse controle de abusividade no caso concreto, de acordo com a taxa média, nós temos algumas modalidades contratuais que realizam esse teto de juros. Outras modalidades, além dessas duas que eu citei, nós temos as chamadas cédulas de crédito bancário. E esse é um ponto que pouca gente conhece. Quando eu falo de cédula de crédito bancário, e eu falo cédula de crédito rural, comercial e industrial, esses três segmentos, eles têm algumas particularidades. A taxa de juros desses três contratos deve ser normatizada pelo Conselho Monetário Nacional.
Só que, na prática, não existe essa regulamentação. Em alguns períodos da história, já houve essa regulamentação, mas não há como regra, hoje não tem. Então, como não tem um teto regulamentado pelo Conselho Monetário, o STJ veio a padronizar, olha, se não tem, e a taxa de juros tem que ser definida pelo Conselho Monetário, porque é assim que está disposto na normatização, então vai se aplicar o quê? A lei de usura. O decreto 22.626. Então, aí o teto vai ser o quê? 12% ao ano, nessas três modalidades de contrato bancário. Então, nós temos esses segmentos que têm um limite legal de juros remuneratórios no Brasil. Então, esse é um ponto que tem muita abusividade. E desse critério, doutor Marcos, eu não consigo ver transferir essa responsabilidade para o registrador e nem para o tabelião que vai fazer ali o ato de escritura pública ali, eu não consigo ver essa possibilidade, por causa desse critério subjetivo da abusividade. Agora, talvez nesse caso, fazendo um paralelo com aquelas situações que já tem objetivamente definido o teto de juros, aí é um controle de legalidade, né? Não é uma questão subjetiva, é uma questão objetiva positivada. Então, se eu falei que o contrato de crédito vinculado ao INSS, ele tem um teto de juros, ao ultrapassar aquilo ali, poderia sim pensar num raciocínio de uma nota devolutiva. Aí eu concordo que aí nós poderíamos. Nós temos um limite legal que ensejaria a invalidade daquela cláusula e devolveria para fazer a readequação ao limite de juros do período, mas só nessa hipótese. Agora, a gente avança, nós temos várias cláusulas. Quando a gente fala de cláusulas contratuais, a gente pensa em encargos, a gente sempre faz esse paralelo. Cláusulas contratuais abusivas, nós temos que ler encargos que incidem sobre o contrato. Quando eu vejo juros, eu tenho um outro ponto que está atrelado aos juros, que é a capitalização de juros. É um outro problema que a gente tem relacionados a contratos bancários, que muita gente tem dificuldade prática de analisar. Porque é um tema que a gente confunde. Capitalização de juros, ela não é vedada no Brasil. Ela é permitida como regra. E quando a gente estuda o contrato de mútuo lá no direito civil, artigo 591, e aí volto de novo a falar, olha, a importância do diálogo das fontes. Contrato de mútuo tem a previsão de juros, presume-se juros, e mais, é admitida a capitalização de juros. O que não se admite nesses contratos de direito civil é a capitalização com uma periodicidade inferior anual. Então, por exemplo, quando eu tenho a capitalização anual num contrato e está pactuado, tá ok, não tem problema, contrato de direito civil. Agora, no direito bancário, é possível ou não é possível a capitalização com periodicidade inferior anual? Ela é possível. Desde o ano 2000, nós temos a possibilidade de capitalização com periodicidade inferior anual, inclusive a diária. Porque a legislação pertinente aplica, medida provisória vai aplicar, nesse sentido, e não só ela. A 10.931 vai trazer isso, que trata da cédula de crédito bancário, então ela vai permitir a capitalização de juros, só que ela tem que estar pactuada expressamente no contrato. E aí que inicia a análise de abusividade. Então, do ponto de vista do direito positivo, nós temos a possibilidade. Opa, pode perguntar, doutor Marcos. Doutor Homero, desculpa, mas eu preciso te interromper para fazer uma pergunta super importante. A 10.931 de 2004, ela se aplica aos contratos bancários. A Lei 10.192 de 2001, que também trata dessa questão de juros, né? Porque a 10.192 de 2001, ela, se não me engano, ela decorre de medida provisória, Isso. se não me engano, mil e pouco. E ele fala o seguinte, olha, contratos realizados até 12, e ele fala de imóveis, né? E ela fala de compra e venda de imóveis em produção. Celebrados até 12 meses, não pode haver contratos até, 36 meses, você só pode cobrar com a periodicidade anual. Superiores a isso, você pode cobrar com a periodicidade mensal, me engano, é isso. Ó, eu estou puxando a minha memória já de muitos anos, então me perdoe se eu estiver errado aí nas informações. E eu queria saber, essa lei 10.192 é essa lei mesmo? Ela se aplica também aos contratos
bancários ou somente se aplica aos contratos vinculados aos empreendimentos imobiliários celebrados de forma particular com os incorporadores e loteadores e clientes? Devo falar, muito obrigado. Viu? Excelente pergunta, doutor Marcos, porque é o seguinte, quando a gente vai analisar contratos, a gente está falando de cláusulas de modo genérico, aí depois a gente vai descer às minúcias. Nós temos que sempre fazer a diferenciação do que a gente chama, né, do contrato de empréstimo geral do financiamento imobiliário. Porque financiamento imobiliário, eu brinco que nós temos um mundo à parte de contratos bancários, né? Nós não temos um só sistema normativo que vai reger esta lógica toda do direito bancário. Eu falo que a gente precisa especializar nos subnichos do direito bancário também. Quando a gente pega, né, capitalização, hoje ela é possível? Ela é possível nos contratos. Agora, vamos descer para os níveis, né, de cada um dos nichos que a gente tem dentro do direito bancário para falar de capitalização? Vamos. Empréstimos bancários em geral, vai aplicar a 10.931. E ela, a partir da medida provisória do ano 2000, deixa eu ver se eu lembro que eu pego o nome dela aqui para vocês. Deixa eu só ver aqui, eu acho que é 1963, coisa assim. Desde o ano 2000 é permitida a capitalização. Então, o que ela traz? Para cédulas de crédito bancário, e aí a 10.931 vem a reforçar esse raciocínio, que é permitido, sim, a capitalização com periodicidade inferior à anual. Agora, quando a gente joga isso lá pro contrato de financiamento imobiliário, eu vou ter um outro raciocínio. Por quê? Até a lei do Minha Casa Minha Vida, a capitalização de fato era anual. Pós Minha Casa Minha Vida, vira o cenário, eu tenho uma capitalização com periodicidade inferior à anual permitida. Porque a lei do Minha Casa Minha Vida, a 11.977, veio a permitir essa capitalização. Agora, nós temos alguns setores, doutor Marcos, que são subcontratos que vão modificar a lógica de capitalização de contratos bancários. Então, eu tenho que pegar subnicho. Quando a gente fala grosso modo, capitalização é possível. Capitalização em empréstimos bancários e financiamentos de bens básicos vai ser possível, inclusive com periodicidade inferior à anual. Quando eu tenho financiamento imobiliário, eu vou ter sistema financeiro da habitação, eu vou ter até a 11.977, não poderia ser com periodicidade inferior à anual. Pós 11.977, eu tenho essa possibilidade de aplicação da capitalização. Isso hoje está consolidado no STJ, isso está, né, padronizado, e isso é o que predomina hoje na jurisprudência. Quando eu falo de cédula de crédito rural, industrial, né, e comercial, elas também, nos seus respectivos decretos-leis, ela também permite a capitalização em periodicidade inferior à anual. Essas também permitem. A legislação específica, né, que o senhor citou, a 10.192, ela não vai ter aplicação nesses contratos por causa desse entendimento das normatizações que foram atualizando posteriormente. Né? Não houve uma revogação expressa, mas o que predomina hoje é esse entendimento. Tá? Não sei se foi claro para o senhor com relação a essa aplicação. Foi super claro. Uma dúvida. Quando o senhor falou que alterou o entendimento, a permissão da capitalização de juros mensais após a 11.977 de 2009, essa autorização, ela se vincula, se restringe somente às operações do programa Minha Casa Minha Vida ou abriu as porteiras da capitalização de juros nesse tipo de contrato? Nos financiamentos imobiliários vinculados ao SFH, tá? Financiamentos vinculados ao SFH, vai se aplicar, tá? Vai se aplicar a todos eles. Então, SFI eu deixo de fora. SFI eu deixo de fora. eu deixo de fora. SFH. Okay. Isso. Por isso que eu estou falando, como você tocou, né? É importante fazer essa diferenciação. Muito bom. Quando a gente fala de contratos de financiamentos imobiliários em geral, eu falo que eu tenho dois nichos grandes e tem um terceiro que tenta se fazer de contrato bancário, mas não é bancário. Nós temos o SFH, que são contratos vinculados ao sistema financeiro da habitação, que tem um teto de financiamento, é até R$1,5 milhão de reais. Agora, nós temos um segundo nicho, que é o SFI, que é o sistema financeiro imobiliário, que é o que os bancos em geral praticam. Quando eu vou conceder um crédito a uma pessoa para comprar um imóvel não vinculado a esses bancos que têm habilitação para atuar perante o sistema financeiro da habitação. Nós temos esses dois nichos. Agora nós temos um terceiro nicho, que na verdade eu falo que é um falso bancário, né? As instituições querem que seja recebido o mesmo tratamento do bancário, mas não é, que são as construtoras, as loteadoras e as incorporadoras. São três subnichos
que tem tudo a ver aí, bacana falar, esse intercâmbio eu acho que é muito interessante, tem tudo a ver com o estudo, né, do nicho da Adnotari. Porque quando eu falo de incorporadora, loteadora, né, e incorporadora, esses 3 segmentos, eles querem aplicar e fazem na prática, isso é importante dizer, o mesmo raciocínio. Capitalização de juros é um exemplo. Eles aplicam na prática a capitalização mensal de juros. Eles aplicam juros remuneratórios como se fosse uma instituição financeira, em muitos casos. Só que eles não são instituições financeiras. E quem pode praticar juros são instituições financeiras. Juros livres de mercado são instituições financeiras. E não qualquer pessoa jurídica. Pessoa jurídica, pessoa natural, pode fazer contrato de mútuo? Pode. Posso fazer? Posso. Mas dentro das regras do direito civil e não dentro das regras do sistema, né, de instituições financeiras, da Lei 4595, que é a chamada Lei Geral Bancária, que é lá de 1964, que vai falar quem que é a instituição financeira, nos seus artigos 17 e artigos 18 da Lei do Sistema Bancário, e outras legislações que vão conceituar instituições financeiras. Inclusive a lei que trata dos crimes financeiros, ela vem falar o conceito de instituição financeira, a Lei do Sigilo Bancário, a Lei Complementar 105, ela fala quem é instituição financeira e quem é equiparada, mas a incorporadora, a loteadora, não é instituição financeira. Só que na prática, ela aplica esse raciocínio, ela usa isso. Agora, aí eu devolvo essa discussão, que tem que ser interessante. Quando chega ali um contrato de compra e venda a prazo, porque para mim não é financiamento, ela está fazendo um contrato de compra e venda a prazo, ou seja, parcelado, é óbvio que presume-se juros. Ela tem direito de receber juros, mas com um limite. Qual que é o limite desses juros? Aí que vem a grande discussão. E o cartório tem que fazer o que nessa situação? Ele tem que fazer a nota devolutiva diante desse caso ou não tem que fazer nota devolutiva? Ele tem que lavrar a escritura ali? Se eu quero fazer uma escritura pública de compra e venda a prazo, parcelada, posso fazer? Posso fazer. Mas o cartório vai devolver esse pedido de escritura, falando que você não pode praticar porque você está vinculado ao Código Civil, e aí você vai usar 591, artigo 591. O 591 não fala qual que é a taxa de juros, ele joga para o 406 do Código Civil, que também não define, que joga lá para o artigo 161 do Código Tributário Nacional, que também não define objetivamente, porque ele fala o seguinte: salvo quando não há previsão legal, aplica-se 1%. Mas há previsão legal hoje. A previsão legal é que regulamenta o pagamento de tributos, que fala que é a Selic, que é assim que o STJ tem encaminhado. Agora, tem uma outra corrente, doutor Marcos, que é interessante, que ela vem e fala o seguinte: olha, nestes contratos vinculados a incorporadoras, loteadoras, eles não vão se aplicar esse raciocínio, eles vão aplicar quem? Lei de usura. Decreto 22.626. Por quê? Ela vai falar lá no seu artigo 1º caput e, se eu não me engano, parágrafo 4º, terceiro, se não me engano, parágrafo 3º, que o caput ele vai falar que não poderão cobrar juros acima do dobro da taxa legal, o caput, se eu não me engano, fala isso, e o parágrafo 3º, ele fala que quando eu não tenho ali convencionado, vai aplicar 6% ao ano. Então, o dobro seria 12%. Que seria, por isso que tem esse raciocínio do 12% ao ano. Então, temos duas correntes disputando, falando, olha, nesses casos de incorporadoras, loteadoras, eles vão ter o raciocínio de 12% ao ano, por causa do 22.626, o decreto, ou a Selic, na lógica do STJ, que ele vem e fala, olha, 591, 406 Código Civil, combinado com o CTN e com as legislações tributárias que regem os tributos federais, que fala que hoje os débitos federais são regidos pela Selic, vai aplicar a Selic. Então, este seria o teto de juros a serem praticados por esse tipo de empresa. Só que o que elas fazem na prática? Não é isso. Elas colocam os juros acima, elas colocam um índice de atualização do contrato, né? Seja o GPM, seja o INPC, seja o CUB, aí vai depender do tipo de contrato. Ela tem essa situação. Geralmente é o INCC. É. E tem algumas que aplicam o IGPM. Eu peguei bastante já na defensoria que tem aplicado. Já? Bastante. Principalmente imóveis de menor porte. Nesses maiores, não, porque eles sabem que o risco de questionamento é grande, né? Então, o INCC Entendi. é o que tem mais pertinência com o ramo imobiliário. Porque a atualização, né, eu concordo contigo, a atualização de um valor, que é a reposição, isso não é remuneração de capital, isso é mera recomposição de valor pelo fator tempo. Essa situação de atualização de valores,
tem que ter pertinência, o índice a ser utilizado, pertinência com o nicho do contrato. Eu não concordo. Se a gente for pegar uma situação de um contrato que não tem nada a ver com o imobiliário, por que eu vou aplicar, por exemplo, a CUB? Por que eu vou aplicar o INCC, que é o Índice Nacional dos Custos da Construção Civil? Por que eu vou aplicar? Não tem nada a ver. Eu vou aplicar o quê? O índice inflacionário, o IPCA, o INPC ou algum outro pertinente. Então, isso é muito importante também, a análise do índice que vai ser aplicado no contrato, no caso concreto. Então, esse é um terceiro nicho. Agora, a capitalização, de modo algum, nelas cabe. Capitalização com periodicidade inferior anual. A anual cabe por causa do 591 do Código Civil, que a parte final do 591 fala isso. Admitida a capitalização anual. Então, nesse terceiro nicho, nós temos um outro regramento. Então, dentro da parte de financiamentos imobiliários, eu tenho dois nichos realmente típicos de financiamento imobiliário e tem um terceiro aqui que é um falso, né, contrato bancário, que não é contrato bancário, mas ele quer se equiparar a isso. Inclusive, tem práticas diárias hoje que eles constituem as SPEs, né, a Sociedade de Propósito Específico, para tentar cobrar encargos nos mesmos moldes do que uma instituição financeira. Hoje, muitas incorporadoras têm feito isso. Elas têm ali a incorporação, por trás montam uma SPE, e aí para praticar os encargos em cima como se fosse uma instituição financeira. Porque ele fala que a SPE é, na verdade, uma instituição financeira, na visão deles, é uma instituição financeira com propósito específico para financiar aquele empreendimento ali. Então, tem Homero, essa arquitetura por trás hoje. Só um detalhe, eu acho bastante interessante dizer, que na prática do mercado imobiliário, eles se utilizam, o senhor falou, né, que você não pode fazer a captação de juros com periodicidade inferior à anual. Porém, eles se utilizam daquele regramento da 10.192 de 2001 para contratos superiores a 36 meses. Então, o que a incorporadora faz? Ela faz um contrato parcelado 37 meses, que é superior a 36. Para quê? Para se utilizar do regramento da permissão para fazer a periodicidade mensal. Porque, matematicamente, a periodicidade anual ela vai dar um valor, um resultado menor do que a periodicidade mensal. Como é que fica isso daí? Excelente colocação, viu? Porque, assim, quando a gente pega esse raciocínio da 10.192, né, seria, e é o que eles trazem como defesa nas ações que se busca a revisão contratual. Essa é a argumentação deles. Agora, vamos pensar o seguinte: existe uma antinomia aparente entre a 10.192 e o Código Civil? Existe? Aparentemente, em tese, existe, porque o Código Civil fala que admite no 591, né, a capitalização. O que o 591 trata? Ele fala do mútuo, do contrato de mútuo, seria do empréstimo de um dinheiro, de uma quantia para alguém. É um contrato de compra e venda, propriamente dito? Não. Essa legislação, a 10.192, ela vai tratar de diretriz ali do Plano Real. Tem algumas normas ali relacionadas ao Plano Real. O Código Civil, a vigência dele é posterior. Eu entendo que não dá para se aplicar isso aqui, porque nesse tipo de contrato eu vou reger lá pelo Código Civil, porque as normas de compra e venda estão regidas por lá. Então, eu não vou combinar só o que é bom da outra com as outras lá do Código Civil. Então, a regência total desse contrato teria que ser à luz do Código Civil. E aí, quando eu vou fazer como o contrato de compra e venda, ele não estabelece cláusulas de juro ali, se a gente pega o capítulo que estuda o contrato de compra e venda no direito civil, ele não fala de limitação de capitalização. Agora, eu vou ter que usar de uma outra fonte normativa para aplicar esse raciocínio. Agora, eu vou me socorrer fora do código ou dentro do código? Na minha visão, eu tenho que socorrer dentro do código, primariamente, se eu tenho uma norma análoga ali dentro. Agora, neste outro caso, eu não daria para beber dessa outra fonte. Por isso que eu não socorreria dela. Eu entendo que a interpretação teria que ser dentro do próprio código. Aí, eu não encontrando, eu poderia beber dessa outra fonte, que é a 10.192. Tá? Eu entendo que deve aplicar o 591, que é a capitalização anual. E tem alguns precedentes bons nesse sentido já na jurisprudência. O STJ ainda não tem repetitivo sobre a temática. Nós não temos padronizado um entendimento disso. Eu acho que logo vai ser, porque cada vez mais tem surgido demandas dessa no judiciário. Cresceu muito, né? Porque, na verdade, no Brasil, nos últimos 10, 15 anos, se a gente for pegar,
a quantidade de empreendimentos que foram lançados é gigantesca e tem um potencial muito maior ainda para lançar, né? Eu moro em Mato Grosso do Sul, por exemplo. Campo Grande é um trocadilho, mas é um campo aberto de construções. Nós temos inúmeros lotes em centros extremamente bem localizados, com gabarito para a construção, por exemplo, né, de um edifício. E coisas que grandes capitais hoje já não tem mais nenhum milímetro, né, de espaço para construir ali. E Campo Grande tem. Em outras cidades nós temos aos arredores. Então, empreendimentos imobiliários vão sair a rodo. E muitos tratados dentro de incorporadoras, alguns dentro de loteadoras. Então, eu acho que tem muito espaço e vai padronizar. Um detalhe importante, doutor Homero, eu fui gerente comercial de construtora de 2000 a 2002. Não sabia nem o que era um tapume, né? Posteriormente, me formei em Direito em 2001. Em 2002, eu entrei num tabelionato de notas para ser preposto do tabelião. Fiquei até 2012. De 2012 até agora, eu tenho meu escritório de consultoria. Sempre no mercado imobiliário, notarial registrado. E aí vem um detalhe. Eu vivi isso quando eu entrei no cartório, que foi o reconhecimento da constitucionalidade da Lei 9.514 de 97. Então, o boom imobiliário ele foi ocasionado justamente por essa visão dos tribunais da constitucionalidade da 9.514 de 97. Então, a partir daquele momento, o mercado imobiliário com uma super garantia, os bancos alterando a sua garantia de garantia hipotecária para garantia fiduciária, o crédito havia uma demanda represada que as incorporadoras aproveitaram esse momento e o preço do metro quadrado disparou, assim como a produção de empreendimento. A linha de crédito, que era de 12 anos no SFH, passou para 15, passou para 20, passou para 25, para 30, 35. Né? E o engraçado é que o sujeito ele entra no financiamento bancário e ele vai pagando, e essa taxa de juros, ela não diminui até o final. Ela não diminui, ou seja, o risco do banco, que já não existe mais risco, não é diminuído esse risco. Então, assim, o risco do começo ao fim é o mesmo para o banco, né? Então, é muito interessante a gente enxergar essa visão da capitalização. E existe um precedente do STJ que ele autoriza as incorporadoras a cobrarem juros no pé, né? Que é a cobrança de juros no começo do contrato. Então, as pessoas, eu tenho um problema no Brasil, não é, doutor Homero, que as pessoas não têm conhecimento, que a gente chama de inteligência financeira, mas, na verdade, é educação financeira, né? Ninguém analisa a questão de juros. Analisa o quanto que é a parcela. A parcela é compatível comigo? Sim, só que antigamente o teu financiamento, o teu prazo era um prazo de 12 anos, agora é um prazo de 35. Né? Então, mas a taxa de juros diminuiu. Sim, mas diminuiu quanto? Né? Diminuiu de 12% ao ano, diminuiu para 8%. Mas 8 são 35 anos. Só que você tem os encargos do financiamento, tem a questão do seguro prestamista. E aí, me perdoe me adiantar, mas eu já preciso fazer essa pergunta. O senhor comentou sobre a obrigatoriedade da contratação do seguro prestamista. Aí vem a minha pergunta. O banco é obrigado a apólice para esse cliente? Se qual é a obrigação? Bem, a pergunta é, na hipótese de sinistro, em que a pessoa ela aciona o banco por conta do sinistro, aí o banco manda a pessoa ir para a seguradora. A pessoa vai para a seguradora e a seguradora fala assim, eu não tenho seguro no teu nome. Aí vem a inadimplência fiduciária, vem a consolidação da propriedade fiduciária. Por quê? Porque a pessoa ela ficou inválida, não pode arcar o custo do financiamento. E aí vem a pergunta, como resolver essa situação? Teoria da aparência, o que a gente faz nessa situação? Obrigado, doutor Homero, desculpa atrapalhá-lo. Não, que isso. E a pergunta é extremamente pertinente, né? Falar de seguro,
que essa é uma das fontes de maiores abusividades e é algo extremamente difícil de se reverter no judiciário. Diga-se de passagem, a gente fala assim, não, o seguro é uma venda casada, né? Tem esse hábito de falar, venda casada. Mas a prática da prova disso não é tão simples assim. Principalmente quando eu falo de empréstimo, na liberdade entre contratar e não contratar. O financiamento imobiliário é mais tranquilo, porque nós temos a obrigatoriedade de ter o seguro pela própria legislação. Temos algumas exceções, que é dispensada, quando eu tenho fundo garantidor, né, quando a gente estuda o contrato de financiamento imobiliário vinculado ao SFH, nós temos algumas situações, dentro do Minha Casa Minha Vida, exemplo, quando é garantido pelo fundo garantidor, eu não precisaria ter obrigatoriamente seguro, fica facultativo. E temos outras situações, mas a regra geral tem a obrigatoriedade de contratar. Agora, eu poderia escolher essa seguradora. Esse é um segundo ponto que a gente trabalha com análise de abusividades. Foi ofertada a possibilidade de outras seguradoras, e aí o que acontece às vezes na prática, a seguradora não é a mesma PJ da instituição financeira, mas ela é do mesmo grupo econômico. Isso acontece muito. Tá? Isso aí acaba vinculando a venda casada, porque a venda casada é o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, inciso 1, que vai falar que eu vou conduzir o consumidor, né, forçar ele, quando ele vai adquirir um produto ou serviço, à aquisição de outro. Então, eu fui lá, por exemplo, fazer um financiamento de um imóvel, mas eu fui compelido, obrigado a contratar um seguro. Então, eu tive que, para adquirir esse produto que eu realmente queria, eu tive que adquirir o segundo. Então, isso é importante saber o que é a venda casada na prática. E aí, agora, a prova disso e a questão da apólice. E o que acontece muito na prática? O consumidor, ele sai da agência bancária sem a cópia da apólice. Ele não tem a via dele. E muito, isso é recorrente. Aí, o contrato, o de financiamento, ele fala que tem o seguro, fala o valor, mas não fala quais são os eventos cobertos, que são essenciais. E aí você tem uma contratação aí, na minha visão, viciada. Tá? E é viciada principalmente hoje, quando eu falo de lei do superendividamento. Lei 11.14.181, que veio atualizar o CDC. Ah, mas lei do superendividamento não se aplica a contrato imobiliário. Lê do engano. Contratos de financiamento imobiliário, né, contratos com garantia real, não são objetos do processo de repactuação. Agora, as normas que impõem dever de transparência e informação se aplica a todo e qualquer contrato de consumo, em especial os contratos de crédito de consumo, porque nós tivemos uma série de incorporações de direito, artigo 4º, artigo 6º, e aí vamos lá para o 54A, B, C, e aí D, E, F, né, 104A, B, e aí foi, tudo isso foi uma atualização importante que precisa ter. Então, quando eu falo de apólice, doutor Marcos, é importante demais entender que a lei do suplemento fala o seguinte: fornecedor, você tem a obrigação de entregar a minuta do contrato, e aí leia-se no plural, contratos, e o contrato assinado. São dois documentos diferentes. Eles podem ser iguais no seu corpo? Podem, porque a minuta pode representar a realidade do contrato. Mas eu teria que receber para quê? Para eu tomar uma decisão consciente e livre. E aí, um detalhe que eu gosto de falar, que pouca gente explora, que é a autorregulação bancária. É um outro ponto fundamental, porque quando eu falo de lei de superendividamento, logo a gente vai ter que ter o raciocínio da lei que rege o tempo do ato. Tempus regit atum, um princípio, né, básico que a gente tem de aplicação das leis. Então, a lei de superendividamento, em tese, vai aplicar só para os contratos futuros, com algumas exceções, aqueles de trato sucessivo, que os efeitos que operarem no curso da vigência da lei vão sofrer ali a incidência dela. Mas quando eu pego autorregulação bancária, toda essa lógica da lei de superendividamento está ali dentro. Toda ela. Desde o crédito responsável. Desde 2008, nós temos previsão expressa de que tem que trazer essa minuta do contrato para o consumidor. Tem que se trazer, não só isso, a chamada comparabilidade, sabe, doutor Marcos? Esse é um direito que poucos consumidores conhecem, poucos profissionais do direito conhecem. Que quando a instituição financeira vai ofertar, e aí leia-se para o seguro também, esse paralelo é importante porque vai aplicar o contrato de seguro, quando eu vou ofertar esse crédito e eu estou vinculando um seguro a ele, eu tenho que dar possibilidade daquele consumidor comparar as opções que existem. E aí vem a lógica do crédito responsável.
o banco, a instituição financeira, tem o dever de apresentar as opções disponíveis no mercado e colaborar, uma decorrência do princípio da boa-fé, princípio da colaboração, que é um subprincípio da boa-fé, vai falar, olha, banco, você precisa apresentar as propostas para que ele tome uma decisão consciente e você aconselhe, oriente esse cliente a tomar um crédito que seja compatível com o seu objetivo e com a sua capacidade econômica. Isso está positivado na autorregulação bancária. E pouca gente explora isso na prática. Porque quando eu chego lá para fazer um contrato, eu chego na cabeça, eu quero comprar um imóvel, ou quero comprar um carro, ou eu quero um crédito. O banco não te oferece milhões de comparações. Às vezes ele te coloca ali um saque no cartão de crédito como se fosse um empréstimo para te impingir mais juros na sua prática, para ele ter um lucro maior. E não dá margem de comparação. Quando a gente leva isso para o lado seguro, foi dada a possibilidade de comparação de opções de seguro para aquela pessoa? O seguro prestamista, com as cláusulas que vão regê-lo, foi dada a opção de comparação para aquele consumidor? Então, se eu não tenho, né, a apólice entregue ao consumidor, eu entendo que aí a instituição financeira está correndo um risco integral. Por quê? E é só que jurisprudencialmente a gente tem algumas dificuldades que eu vou pontuar. Qual que é a dificuldade que a gente tem? Nós não conseguimos provar, porque muitas vezes o consumidor enganado, ele vai ali e assina em conjunto essa apólice, ele assinou falando que recebeu. Só que ele não recebeu a cópia. É aí que está o problema. Então, aqui, eu tenho um problema de que ele assinou, mas ele não recebeu a cópia. Violou o sistema impositivo? Violou. E aí eu vou ter que trabalhar com algumas argumentações de versão de ônus à prova, e não só isso, com um dever de esclarecimento, que tem tanto na lei de superendividamento, quanto na autorregulação bancária. Quando eu pego essas duas posições e faço essa comparação, é importante eu trabalhar com a inversão do ônus à prova. Então, o banco é que teria que provar que foi apresentada a minuta do contrato, que foi esclarecido ao consumidor o que ele estava efetivamente contratando. Agora, esse último ponto, a última pergunta que o senhor colocou, que relacionado, olha, você está ali falando que contratou um seguro, mas na prática chegou lá, não tem nada com a seguradora, né? Isso é uma prática abusiva, porque o banco em si ele não poderia comercializar o seguro, a não ser que ele tenha autorização da SUSEP, porque quando a gente estuda sistema financeiro como um todo, nós temos que entender que nós temos o Conselho Monetário Nacional como o guarda-chuva, e embaixo desse guarda-chuva nós temos alguns nichos estanques. O Banco Central do Brasil vai regular a atividade das instituições financeiras. Agora, a atividade de seguros está vinculada à SUSEP. Então, olha que problemática que tem aí. Então, o banco fala que contratou, cobra às vezes o seguro mensal, mas na prática chegou lá não tem. Eu acho que esta situação, doutor Marcos, inclusive é motivo de reparação de danos, tá? Extrapatrimoniais. Porque o consumidor ele foi violado na sua intimidade. Não estou nem falando de desvio produtivo, estou falando de um dano moral natural, tradicional, como nós conhecemos. Porque aquele consumidor que é completamente enganado, induzido ao erro, ele é feito de idiota, com o perdão da palavra. E isso viola um sentimento profundo da pessoa, ela viola a psique do ser humano, porque o ser humano que se sente enganado não é algo simples. Doutora Melo, a pergunta que eu fiz decorre de um caso concreto, de uma consulta que me foi feita pelo advogado, né? O advogado da parte agendou uma consulta comigo, e quando ele comentou o que fazer, por quê? Porque no tribunal ele conseguiu suspender o leilão, né? E agora vem um problema. Ele perdeu no tribunal e o banco iniciou o processo de execução da alienação fiduciária. Mas aí, nesse caso... Só que aí vem um negócio lá no registro de imóveis, né? O problema agora está lá no registro de imóveis, porque lá no Poder Judiciário, como foi revogada a liminar, volta ao direito do credor de executar aquela dívida na via extrajudicial. Não houve nenhum efeito suspensivo para execução extrajudicial. E aí agora eu tô no registro de imóveis. Então, dentro da minha orientação, qual foi? Foi justamente
recorrer, né, da decisão. Para quê? E dentro dessa decisão, requerer a suspensão dos efeitos da execução extrajudicial até o julgamento final e, paralela, averbar no registro de imóveis o protocolo desse recurso. Existe previsão para a averbação do protocolo? Não existe. Não existe. Porém, a 7, inciso 2 da Lei 6.015, que trata das hipóteses de averbação, ele é um rol exemplificativo. Então, como é um caso de dano irreversível, que o registrador deveria, por cautela, por o exercício cautelar da prudência registral, fazer essa averbação. O juiz de imóveis devolveu, falou, não tem previsão legal. E o sujeito não teve a prestação jurisdicional, a proteção do Estado, não teve a proteção do registro de imóveis, e ele falou, agora é uma senhora que está sendo executada e vai perder o imóvel dela. E não foi suscitado nem dúvida, doutor Marcos? Não teve nem dúvida? Não teve nem dúvida, o registrador não suscitou nem dúvida. Ele negou, e aí eu falei, você tem que voltar lá e requerer a dúvida registral do 198. E ele requereu a dúvida. Agora o negócio vai ficar travado lá, né? Mas as dúvidas registrais, doutor Homero, eles vão ter um prazo aí de 6 meses, 1 ano para julgar, né? Enquanto isso, você trava o protocolo. Então, assim, foi essa a estratégia que a gente traçou. Para quê? Para que ele tivesse esse tempo para ele poder ter o reconhecimento jurisdicional da abusividade do banco. Porque o banco, ele cobrou o seguro prestamista dentro das parcelas. Então, estava lá as parcelas do seguro, a cota para ele pagar. E ele pagou a cliente. Então, se você está pagando o seguro, esse seguro tem que existir. E aí vem a história. A hora que foi acionar, percebeu-se que não havia nenhum seguro, mas foi cobrado. Olha que situação desesperadora. E o senhor sabe muito bem que a alienação fiduciária, como uma supergarantia, ela é assim, né? O senhor piscou, já foi, já está na fase de leilão. Não, né? E essa questão até da responsabilidade, doutor Marcos, a minha compreensão, você tocou da teoria da aparência, né, anteriormente. A instituição financeira constou no contrato, mesmo que seja uma cláusula, falando que foi contratado um seguro, colocou o valor, o consumidor, né, efetivou ali a contratação, realmente aí a teoria da aparência tem que operar. Olha, aparentemente contratou. Agora, a seguradora vai responder por isso? Na minha visão, e eu como advogado, eu trabalharia com responsabilidade da instituição financeira, porque ela que deveria, porque ela está agindo como se fosse uma intermediária na operação. Tá? Sim, ela está atuando como intermediária. É assim como a gente faz, por exemplo, um financiamento de veículo dentro de um estabelecimento, né, numa concessionária. A instituição financeira está intermediando um contrato de seguro, porque nós temos 2 contratos num só. Né? Nós temos 2 contratos, então ela está intermediando esta operação ali. Então ela responderia, porque ela que aí agiu, né, de modo ilícito. E aí ela que, se for o caso, entre com regresso contra a seguradora, porque daí você teria, né, mais respaldo. O que me preocupa, do ponto de vista até estratégia processual e não prejudicar o cliente, em não colocar a seguradora no polo passivo, é para não ter uma sucumbência. Vamos chegar lá na frente. Olha, o juiz reconhece, de fato não houve contrato, porque quem agiu de má fé exclusiva aqui não teve nenhum ato da seguradora que corroborasse para isso. Então ele excluiria do polo passivo ou julgaria improcedente o pedido no mérito contra a seguradora, mas procedente contra o banco. Então, por cautela, talvez seria importante a gente fazer uma probatória autônoma ou uma exibição de documentos para que a instituição que fez o contrato de seguro, né, a seguradora, exibisse o documento. Ou uma declaração que não tem contrato nenhum. Se você tem esse documento falando que não tem contrato nenhum, eu não ajuizaria contra a seguradora, eu colocaria só o banco no processo, porque existe o risco da sucumbência aí. Né? E aí, por exemplo, se eu, Homero, fiz um contrato em nome do Marcos
e, na verdade, o Marcos nunca participou disso, não sabe de nada, o Marcos não poderia responder por esse ato. E eu faço esse paralelo, a mesma coisa contra a seguradora. Então, a seguradora teve o nome envolvido numa contratação que ela nunca autorizou. Ela nunca participou, ela nunca exerceu um ato concreto disso, então ela não poderia responder. Então, para evitar uma sucumbência parcial na demanda, como estratégia processual, eu colocaria ali só a instituição financeira. Ah, mas tem solidariedade, vamos pensar da lógica da solidariedade, todos que concorreram para o dano teria solidariedade. A solidariedade aqui não impõe um litisconsórcio passivo necessário, porque solidariedade, num conceito natural de obrigações solidárias, eu litigo contra quem eu quero dos devedores. Eu é que escolho como credor contra quem litigar. E aí é ele que entra com regresso ali, né, contra esse outro co-devedor que ele tem. Então, eu colocaria estrategicamente no polo passivo apenas a instituição financeira. Falar, você criou toda uma aparência em cima disso, induziu o consumidor em erro, então agora você responda, porque isso é um prejuízo que você está causando àquele consumidor. Operou-se uma das cláusulas que seria coberta e você não contratou o seguro. Então, ele responderia por isso. Eu não tenho certeza se ele colocou a seguradora no polo passivo da ação. Mas foi uma situação que me chocou muito, né? Porque é um grande banco, né? E eu fico imaginando quantos consumidores não pagam essas cotas de seguro prestamista nas parcelas e não tem nenhum seguro contratado, né, doutor Homero? Então, isso é um negócio super complicado para o consumidor que está adquirindo a unidade. Muito obrigado pela orientação aí e pela resposta, tá? Fica à vontade, não quero atrapalhar a tua palestra. Ótimo. Não sei então, assim, essa questão do seguro realmente é importante. Eu acho que tem que trabalhar, tem que ter muita consciência, porque aí tem muita abusividade na prática, seja no contrato de empréstimo, seja no financiamento, então ter esse contato. A questão do seguro, ela tem padronização no STJ, tema 972, a questão da venda casada. Então, volta a falar da importância do estudo repetitivo. Então, tema 972, ela vem a falar quando que opera ali a venda casada num contrato de seguro que é vinculado a um financiamento ou um empréstimo bancário. Então, ele vai padronizar esse entendimento e facilita um pouquinho. Um outro encargo que a gente tem que constantemente tem abusividades, que incide junto nos contratos imobiliários, são as chamadas tarifas bancárias em geral. Então, são cláusulas que são embutidas nos contratos que tem ali, que as instituições financeiras costumam cobrar constantemente. E principalmente quando eu tenho o chamado serviço de terceiro, que ele é tratado muito na prática como uma tarifa, mas ele não é uma tarifa, ele é, na verdade, um ressarcimento de despesas de terceiro. A gente coloca no bloco de tarifas, mas, na verdade, quando eu falo de serviços de terceiro, ele não é a tarifa. Porque quando eu falo de tarifas bancárias com relação a pessoas naturais, então, o contrato entre uma pessoa natural e uma instituição financeira, eu tenho um regramento próprio, que estabelece um rol taxativos de tarifas que podem ser cobradas. A resolução do Conselho Monetário Nacional 3919 de 2010, ela fixa o rol de todas as tarifas que podem ser cobradas por uma instituição financeira, com relação às pessoas naturais. Fora daquele rol, a tarifa é abusiva, qualquer uma delas. Qual que é a resolução? 3919. Resolução? Do Conselho Monetário Nacional, isso. 3919. E ela vem não só falar das tarifas, e ela desce a minúcias tão importantes que ela fala qual é a sigla que o banco tem que empregar nela no extrato bancário. Então, a sigla da tarifa é padronizada por essa resolução. Segundo ponto, ela estabelece qual que é o fato gerador, porque tem uma prática de enganar o consumidor. Então, olha, a tarifa mais comum, né, que todo mundo vê, tarifa de cadastro. Ela é válida? Ela é válida porque ela está prevista na 3919, e lá tem definido qual é o fato gerador. O fato gerador é cobrar encargos em decorrência do cadastro daquela pessoa. Então, a primeira vez que eu estou chegando no banco, eu vou ser cadastrado, vou ter a avaliação socioeconômica daquela pessoa, da capacidade financeira. Então, pode-se cobrar no início do relacionamento bancário ou no curso de um contrato, desde que seja cobrada uma única vez. Então, eu cheguei na instituição financeira, fiz um contrato com o banco X, de abertura de conta, né? Então, fiz o contrato de conta corrente. Se me cobraram ali tarifa de cadastro,
Dali para frente, não se pode cobrar mais tarifa de cadastro. Em qualquer um dos contratos que foram firmados, seja financiamento, seja empréstimo, seja de atualização cadastral, essa é uma questão muito interessante, porque os bancos ficam, vou fazer uma atualização cadastral sua aqui. Não é assim, não pode cobrar. E mais, o consumidor tem uma opção que é ignorada por ele. Ele poderia apresentar toda a documentação que compõe essa análise cadastral. A 3919, associada ao Código de Ética e Autorregulação Bancária, o Código de Ética, ele enuncia quais são os documentos que vão compor esse cadastro do cliente bancário. O banco não pode exigir um documento a mais do que aquele rol estabelecido. E se eu, consumidor, levo esses documentos, eu não posso ser cobrado por essa tarifa bancária. Então, isso é esclarecido ao consumidor? Não. Não é. E agora imagina num contrato que você faz de R$1 milhão e tantos reais. Quanto que é essa tarifa de cadastro? Né? Pega um contrato de empréstimo de alto ticket, né? 200, 300 mil a pessoa vai fazer. Quanto que vem de tarifa de cadastro? Então, isso você pode desconstruir judicialmente se você tiver essa expertise, esse conhecimento específico. Só que junto da 3919, nós temos os chamados serviços de terceiro, que é, na verdade, um mero ressarcimento por um custo operacional que a instituição financeira teve, que é fora da sua atividade. Essa palavra que eu falei, fora da atividade, essa expressão é importante demais, porque se for um serviço que ele tem que executar internamente, faz parte do nicho daquela instituição financeira, isso não é um serviço terceiro. Eu estou, na verdade, cobrando indevidamente. Então, o serviço terceiro eu vou fazer um registro do contrato em um órgão competente. Isso tem um custo. Quem cobra isso? É a instituição financeira? Não. Quem cobra isso é o Detran para fazer o registro do contrato de financiamento de alienação fiduciária. É o registro imobiliário está cobrando algum serviço por isso, então vou ter que ressarcir nesse sentido. É o ressarcimento pelo quanto que a instituição financeira pagou para efetivar aquele serviço terceiro. Assim como acontece nos contratos imobiliários, a avaliação. Nós temos algumas situações que são cobradas de modo indevido. O consumidor não sabe como agir. E quando o contrato é genérico, falando serviços de terceiro, ponto, e tem muito contrato assim, isso é abusivo. Precisa estar expressado no contrato qual é, de fato, o serviço prestado, porque o consumidor tem direito de saber qual é o serviço prestado e qual o valor que foi cobrado naquele serviço. Só que o chato que eu falo da advocacia bancária é que exige muito do profissional. Ele tem um trabalho muito grande de fazer diligências administrativas. Nesses casos de tarifas e serviço terceiro, ele vai ter que notificar a instituição financeira, para a instituição financeira lhe apresentar esses comprovantes. O que normalmente não acontece, os bancos não apresentam, você entra com ação, eles não apresentam também na contestação, porque muitas vezes ele não praticou aquele ato. Ele está incorporando um custo no seu contrato que ele não fez. Igual acontece com os seguros que o doutor colocou. Está ali previsto que tem um seguro, mas na prática não tem seguro nenhum sendo ali vigente na relação contratual. Então, a parte de tarifas é muito importante. Um outro assunto que a gente trabalha bastante de abusividade. Um outro ponto que a gente gosta de falar e que tem muita dificuldade de análise são a parte da moratória, que tem muito a ver, é um tema muito quente com o contexto da pandemia, doutor Marcos. Por quê? Quando eu falo de mora, muita gente caiu em mora nos contratos bancários em geral no período da pandemia. E aí eu não sei, na prática, analisar a abusividade de encargos moratórios. Muita gente não sabe, porque nós temos alguns cortes temporais regidos pela normatização do Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional vai reger toda essa situação. Nós temos as resoluções, primeiro, a 4558, depois atualizada pela 4882, que a partir de 2017 nós fizemos um corte temporal nesses encargos. Antes de 2017, nós tínhamos a chamada comissão de permanência. Então, ela era válida, era possível a sua cobrança, com limitações. Nós tínhamos limitações. Ela não poderia ser, primeiro, cumulada com qualquer outro encargo moratório, nós não poderíamos cumular. Então, se tem comissão, é só a comissão de permanência. Esse é o primeiro limitador. Segundo, ela tem um teto. Eu não posso ter uma comissão de permanência aleatória, a qualquer percentual. Ela está limitada à soma de alguns encargos. Qual é a soma desses encargos? Quando eu falo da soma da multa, dos juros de mora
e dos juros remuneratórios do contrato. Então, eu somando os 3 encargos, este é o teto que eu teria para a minha comissão de permanência. Então, a partir de 2017, mudou o cenário. Nós temos os chamados juros remuneratórios da mora, que podem ser cumulados com os juros de mora e que podem ser cumulados com a multa, diferentemente do período anterior, que eu não tinha acumulação, agora tem acumulação. Só que os juros remuneratórios da mora, ele tem um teto. O teto dele é os juros da normalidade. E aí é o grande erro na prática. A pessoa entra com a ação revisional pedindo a revisão dos juros remuneratórios da normalidade. E esquece de pedir a revisão dos juros remuneratórios da anormalidade, do período de mora. E aí você fica com a revisional capenga, né? Ficou a abusividade de uma cláusula e esqueceu da outra. Quando essa cláusula é meramente remissiva, você não vai ter problema, porque ela fala assim, ó, os juros remuneratórios da mora são iguais ao da normalidade. Aí beleza, não tem problema, porque é remissiva, vai aplicar o raciocínio. Agora, quando ela já estabelece o percentual, e isso acontece muito com cooperativas de crédito. Cooperativas de crédito gostam de cobrar encargos moratórios pesadíssimos. Às vezes os juros são baixos, mas se você cai em mora, aí a coisa pega. Cooperativas de crédito normalmente cobra CDI como atualização desses encargos e ainda cobra juros altíssimos ao longo da execução da mora do contratual. Então você precisa pedir esta revisão desses encargos moratórios nos contratos bancários. Isso é muito importante para se trabalhar no dia a dia que a gente tem. E isso aplicando ali nos contratos imobiliários também. A gente tem uma série de situações que vai se aplicar esse mesmo raciocínio todos os dias que a gente for analisar. Uma última observação, mesmo que não seja propriamente dito de contrato de consumo, que faltou eu falar para vocês sobre a tarifa nos contratos com pessoas jurídicas. Porque eu falei da 3919, mas a 3919 não rege relação entre banco e pessoa jurídica. Relação entre banco e pessoa jurídica é livre nesse ponto. Então, é previamente estabelecida entre as partes no contrato, desde que seja comunicado previamente ali aquele consumidor pessoa jurídica. Pessoa jurídica não tem esse rol taxativo. É o que o contrato estabelece. E a abusividade é pela desproporcionalidade do caso concreto. Lá dentro da lógica do Código Civil. Não vai se aplicar o raciocínio do CDC, a não ser que a pessoa jurídica seja realmente ali uma consumidora, o que não é fácil, né, de se aplicar hoje. Nós temos vários precedentes do STJ que fala que aplica o CDC à pessoa jurídica, mas com algumas mitigações. Eu preciso contextualizar no caso concreto e demonstrar a posição de vulnerabilidade daquela PJ para com o fornecedor, para com a outra parte contrária que a gente tem ali na relação contratual. E aí, a gente sabe que cláusulas abusivas... Pode falar, doutor. Doutor Homero, deixa eu só fazer uma pergunta. Nesse ponto que o senhor falou da PJ, na relação de consumo, em relação a outro fornecedor, essa questão da vulnerabilidade, essa prova da vulnerabilidade da PJ, deixa eu poder exemplificar, porque, salvo engano, essa daí é a teoria finalista aprofundada. Isso, aprofundada, ela tem milhões de apelidos, né? Finalismo aprofundado, apelidos, né? Finalismo mitigado. Ela tem um monte. Como é que faz essa prova? O que seria essa vulnerabilidade? Me perdoe a ignorância. O exemplo mais clássico, né, clichê que a gente fala, pega, por exemplo, uma microempresa. Ela é uma PJ. Agora, quando a gente coloca ela numa situação perante uma instituição financeira, primeiro, o poder socioeconômico dela já é baixo. Quando ela constitui um crédito diante de um contexto em que ela precisa do crédito para ter um respiro, né, da atividade, ela precisa daquilo ali, eu entendo que ela está numa posição de vulnerabilidade. Só que aí nós temos alguns problemas. Porque o STJ, em alguns julgados, não é repetitivo, tá? Eu gosto sempre de falar isso, quando é repetitivo, a gente tem que frisar que é repetitivo. Quando eu tenho, por exemplo, empréstimo para capital de giro, o STJ tem alguns julgados falando, olha, capital de giro não pode caracterizar relação de consumo. Ou, por exemplo, né, eu faço um empréstimo como PJ para adquirir equipamentos para minha PJ. O STJ já enfrentou em alguns julgados essa situação, falou, olha, mesmo que eu tenha uma microempresa, se for para adquirir, por exemplo, um veículo para aquela empresa, para ela exercer a atividade típica dela, não vai caracterizar ali, porque não tem um consumo final. E aí eu vejo que há uma contradição, sabe, doutor Marcos? A minha crítica pessoal a isso.
Porque se eu falo de finalismo aprofundado, mitigado, eu tenho que romper com a lógica do finalismo tradicional. Porque o finalismo, quando a gente estuda o conceito, né, de consumidor dentro da luz do finalismo, é justamente isso, eu analisar a relação de consumo, tendo aquela pessoa como um consumidor final. Então, eu vou exaurir a relação de consumo ali. Eu, Homero, compro um celular para me usar no dia a dia. Eu exauri, aquele bem não vai entrar como circulação. Esse é o consumo final. Agora, quando eu falo de mitigação disso, eu penso que a gente teria que desprender-se deste contexto de consumo final e nos prender apenas na posição de vulnerabilidade, que nós temos muitas situações. Nós temos empresas que estão limitadas, por exemplo, não estou falando nem de uma microempresa, estou falando de uma limitada que tem um porte mediano, mas ela passou por uma crise econômica gigantesca na pandemia. E ela precisa comprar alguns créditos, ou precisa pegar crédito para pagar, por exemplo, o empregado. Ela não está numa posição de vulnerabilidade? Se ela não fizer isso, ela vai quebrar? Né? Ou ela precisa pagar alguns fornecedores? Não, talvez a gente precise avançar um pouco mais nisso. Eu sei que o STJ já avançou, mas ainda tem alguns pontos de timidez, a exemplo desse que eu falei do capital de giro, da compra de maquinário, mas precisamos avançar aí mais nisso. No ponto de microempresa, eu acho que é bem mais fácil você provar, né? A antiga Eireli também, né? Também tinha um espaço maior de trabalho, de a aplicação do CDC como um PJ, mas a limitada, quando ela não está no simples, é algo difícil. Viu? Se ela está fora do simples, eu acho complicado de aplicar. Aí o STJ endurece muito, porque aí acaba que você mata o direito civil, né? Se a gente for pensar assim, aquela PJ que está fora do simples, o simples você já presume que o porte dela é reduzido. Está fora do simples, você coloca qualquer empresa, você coloca uma empresa que é milionária, se ela está fora do simples, né? E aí você mata o Código Civil na relação contratual. Entendi. É bem complicado. Então, assim, mas é uma pergunta extremamente pertinente, tá, doutor Marcos, com relação a enquadramento da PJ ou não, para revisão. Agora, aproveitando já o corte que você fez, né, eu acho que é o corte, eu falo temático, que é importante, falar. Agora, por que não aplica o CDC? Eu não consigo revisar um contrato bancário firmado com a PJ? Eu entendo que não pode ser assim. Nós temos institutos dentro do direito civil que vão poder, né, dar armas para que você brigue com a revisão contratual em cláusulas abusivas. Só que, óbvio, é muito mais difícil você revisar do que um contrato de consumo. Primeiro, que eu não vou ter toda aquela proteção de repetitivos que eu tenho no STJ, porque ali ele foi muito claro em falar que é para contratos de consumo. E aí eu vou ter que estudar ali os vícios, se teve uma lesão, né, para caracterizar, ou se teve, por exemplo, uma onerosidade excessiva no curso do contrato. É mais complexo de se analisar uma revisão no direito civil. Mas existe possibilidade jurídica. Não está fechada as portas plenamente para essa discussão. Tá? Eu acho que isso é importante também fazer o frio. Agora, falar de mais abusividade, doutor Marcos, a gente poderia, eu acho, passar a noite inteira aqui falando de abusividades. Eu até brinco com meus alunos. Esse tema, ele é gigantesco, porque quando eu falo de cláusulas abusivas, é algo infinito. Né? Se a gente pega, eu poderia ter abusividade na forma como o crédito é concedido a uma pessoa. Porque a abusividade, ela não deriva da cláusula propriamente dita, ela deriva do vício informacional. Uhum. Tá? A pessoa é induzida a acreditar que estava firmando uma posição de vantagem no contrato, mas na verdade ela é completamente prejudicada pelo vício informacional. O vício informacional é um ponto central de revisões contratuais dentro da área consumerista bancária, né? Aplicando nesse viés. Então, quando eu falo de vício informacional, é importante. E aí, para fechar, chama muita atenção. Não deixem de estudar autorregulação bancária. Eu falo, se um aluno meu sai sabendo autorregulação bancária, eu já saio satisfeito, ele não precisa saber mais nada. Se ele souber a autorregulação bancária, ele tem um mundo à frente dele de exploração, de construção de teses, porque ela te dá muito espaço de trabalho. E você conjuga isso com a boa-fé objetiva, não tem como a instituição financeira falar, mas a autorregulação bancária não é lei em sentido estrito. Mas nós temos aí não só fontes, né, primárias de aplicação do direito bancário, nós temos subsidiárias, aí as secundárias, que vai ser a autorregulação, vai ser uma delas. E isso é importante demais para se aplicar. Quando eu não tenho sustentáculo, eu posso me valer ali da autorregulação bancária.
Então, não tem como fugir desse estudo. E aí a gente fecha com essa sugestão, né, esse pedido, que estudem a autorregulação bancária para todo tipo de contrato. E não só do crédito consignado. Nós temos 3 nichos de autorregulação bancária. A autorregulação tradicional, que é a mais antiga, que é o Código de Ética e de Autorregulação Bancária, que são as chamadas SARBs, né? São as normativas que são estratificadas número a número, que vão reger ali categoricamente cada assunto separado. Nós temos a autorregulação do crédito consignado, que é um pouco mais atual, e nós temos ainda a autorregulação da portabilidade, que é de extrema importância para o estudo da portabilidade, que nós temos tanto no empréstimo quanto no financiamento imobiliário. E esta é uma questão que muita gente não sabe na prática. O consumidor precisa aprender a fazer a portabilidade. A portabilidade do crédito é uma ferramenta importante de pressão, de redução de juros. Na pandemia, por exemplo, muita gente fez revisão, porque a gente acha que a revisão é só judicial, revisão usando a tática da portabilidade. Você chega na sua instituição financeira, olha, eu tenho financiamento imobiliário. A taxa de juros que está sendo praticada aqui ao ano é de 12%. Você apresenta uma simulação do outro banco, fala, olha, o outro banco vai portar minha dívida, né, adquirir minha dívida ali por 7% ao ano. E aí, banco, vamos fazer isso? Ou você vai me deixar portar? Se você é um bom pagador, provavelmente o banco vai tentar cobrir a sua proposta, porque contrato imobiliário, quem atua na área sabe que por trás do contrato imobiliário não tem só o contrato imobiliário. O banco, para te dar uma taxa boa, ele te traz um monte de venda casada escondida ali. Né? Ele te traz um cartão de crédito, ele te traz uma capitalização, ele te traz uma aplicação, ele te traz uma série de coisinhas por trás que caracterizam uma venda casada, porque ele está te forçando a barra para isso. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, usar a portabilidade a seu favor. E aí eu fecho assim e abro para as perguntas e agradeço mais uma vez pelo convite, por estar aqui hoje com vocês. Doutor Homero, que grande surpresa saber sobre direito bancário com Vossa Excelência, assim, de forma brilhante. O tempo passou de uma forma tão prazerosa e certamente vou solicitar aí para as nossas queridas Liz, doutora Andréia, para a gente poder combinar futuramente aí um debate sobre essas questões bancárias numa discussão mais enviesada para alienação fiduciária e o registro de imóveis, né? Considerando que o nosso vice-presidente é o Dr. Mauro Antônio Rocha, um dos maiores especialistas em alienação fiduciária de bem imóvel. E eu vou fazer uma outra sugestão. Em breve, a Liz vai entrar em contato com o senhor para a gente poder bater esse papo, continuar esse papo bem rapidamente, para a gente poder conhecer um pouquinho mais do senhor, no Papo Acadêmico da Adnotari, que é realizado todas as terças-feiras pelo Instagram, das 8h30 às 9h. Então, a gente vai poder lá conhecer mais um pouquinho do Dr. Homero, conhecer mais um pouquinho sobre o curso que ele ministra e conhecer um pouquinho mais sobre as questões de direito bancário vinculados a questões imobiliárias, as questões notariais, as questões registrais. A palavra agora para a doutora Liz, para que ela faça aí o gerenciamento de eventuais perguntas, lembrando do adiantado da hora, né? A família do doutor Homero deve estar na cola dele aí, Liz. E o doutor Marcos, eu brinco, eu falo muito, né? Eu não consigo falar menos do que. E já está aceito o convite, tá, doutor Marcos? Com relação a participar, só vamos encaixar datas aí para fechar. E a questão do tema da alienação fiduciária muito me intriga ainda. Nós temos muitos detalhes, valor de venda, valor de avaliação. Nossa, é tanto ponto central, né? A alienação que é feita de forma combinada, só do terreno, mas sabe que se tem construção lá há 200 anos, mas não está constando na matrícula imobiliária. E aí, quando vai fazer a venda, chega lá, tem o bem, e aí tem aquela discussão gigantesca por trás. Tem uma série de coisas. Se envolve prejuízo ou não a bem de família. Nós temos os contratos de home equity atualmente, né, que está na moda. Como é que vai ser isso aplicado? Como é que não vai ser? Isso é realmente uma alienação fiduciária típica ou não é? Tem uma série de pontos aí que dá para a gente brincar bastante, viu, de discussão. Eu brinco também com a alienação fiduciária, doutor Homero, que depois das alterações do Código Civil, lá no artigo 1368b, em 2014, e depois
da 13786/2018, salvo engano, né? 13465/2017, que alterou a alienação fiduciária, houve um retrocesso social em relação à alienação, em detrimento dos consumidores, dos devedores fiduciantes. Né? Porque depois da Lei 13465, alguns direitos fundamentais do devedor, que vou exemplificar, que é a purgação da mora até a data da ata pública, né, foi negada ao devedor fiduciante. Né? E, para mim, isso representa retrocesso social. Esse é um ponto que a gente precisa debater. Um outro ponto que a gente precisa debater, doutor Homero, que também envolve contrato bancário, é a hipótese da partilha de bens de imóvel financiado. O tabelião de notas exige a anuência do banco por conta do artigo 29 da 9.514 e, consequentemente, o banco não responde, não anui, o tabelião lavra ou não lavra, se lavrar, não registra, e muitos não lavram por conta da falta da anuência, e aí fica a questão, o casal pode ou não pode partilhar esses direitos sem a anuência do credor fiduciário instituição financeira? E eu já adianto minha posição. A minha posição é no sentido que pode lavrar, pode registrar, né? Mas grande parte da doutrina, inclusive o professor Melina Menchalhub, né, num debate que a gente teve num evento, ele disse para mim o seguinte: não pode, sem anuência do banco, ceder o crédito que um cônjuge tem para o outro, fazer essa partilha. Não pode sem anuência do banco, incídio 29. E, na época, eu não tinha estudado tanto. Hoje, eu firmo o pé e o meu fundamento vai em uma palavra só. Partilha não é alienação. Partilha é divisão. Querido doutor Homero, eu acho que essa discussão tem que ter e o doutor Homero tem que estar junto. Liz, passo a palavra para você, querida. Doutor Homero, só gratidão. Realmente, que aulão, hein, professor? Que aulão. Nós vamos ter que assistir novamente pelo YouTube, vai ficar gravado. Então, convido aqueles que não conseguiram pegar desde o início, vale a pena, porque tem muita coisa ainda para reprocessar, porque realmente foi de grande riqueza de conhecimento essa noite também. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Teria aqui alguém? Vamos ver aqui no... Eu acho que só uma, né? Porque o doutor Homero já está ocupado, né? Enquanto o pessoal não pergunta, eu vou provocar o Marcos aqui. Essa questão que você colocou da anuência é um ponto, assim, de muita inquietação, acho que de todo mundo que já atuou em favor de algum casal que está nessa situação, né? Porque é algo intrigante. O banco fica calado, normalmente, a maioria das vezes ele não responde, é algo absurdo. E eu entendo que essa não anuência, sabe, doutor Marcos, banco, instituição financeira, não teria o direito de negar se não fosse motivado. Porque, assim, a questão do crédito, eu concordo que o banco ele concede crédito a quem ele avalia que tem condições materiais de adimplir aquele crédito. Isso é normal. O banco não é obrigado a emprestar dinheiro para todo mundo. Ele obriga para que ele tenha relacionamento e tenha crédito no mercado para isso. Agora, aqueles cônjuges, né, o casal, foi lá, tem condições, o banco fica calado, não faz nada, a omissão dele deveria ser reputada como uma concordância tácita, e se ele recusa só, não concordo, deveria sim ser suprimido isso aí, e aí você, olha, você acabou sem fundamentar, você não tem como interferir nessa relação, porque decorre da lei, eu tenho que partilhar os bens ao final de um matrimônio, um fim de uma união estável. Eu não tenho como ficar sem partilhar. Como é que vai ficar o fim do matrimônio? A partilha faz parte da dissolução, né? A dissolução tem isso, mas ela tem um segundo plano que é o patrimonial, que eu preciso resolver. As pessoas não têm obrigação de manter vínculos entre si, mesmo que patrimoniais. Pensa num fim de um casamento via violência doméstica. Olha que contexto absurdo que a gente tem para exemplificar.
As pessoas não querem mais ter laços, seja psicológico, seja por telefone, seja patrimonial, não quer ter laço nenhum. E aí eu vou ficar 35 anos com aquela pessoa se eu tenho condições de arcar com o financiamento? É algo que tem que ser refletido muito, e aí nós temos que pensar na função social do contrato, né? O contrato tem viés econômico? Tem, mas e a função social do contrato? Ela está sendo cumprida nesse ponto? Então, é muita coisa para a gente brincar aí nas próximas discussões. Vamos lá, vamos brincar sim. Tem muita questão para discutir. Doutora Alice, eu acho que a gente poderia encerrar, por conta do adiantado da hora, liberar o doutor Homero, porque nós Professor, ficaria até uma hora até as 8h30. Oi, fala. É só aproveitar, então, pela temática da alienação fiduciária, que semana que vem nós teremos alienação fiduciária de bem imóvel e leilões, é o próximo tema da nossa legal. quinta-feira. Quem vai palestrar conosco é o Dr. Mauro Antônio Rocha e o Dr. Jorge Alexandrides, com o Dr. Marcos Vinícius Kikunaga na apresentação. E aí fica o convite para o doutor Homero. A gente sabe que o doutor Homero tem o curso às quintas-feiras, mas se tiver um intervalinho aí, quiser falar um oi para nós, será muito bem-vindo, viu, professor? Se o senhor quiser falar um pouco do seu curso, o senhor está com a liberdade, fica à vontade, tem a palavra. Eu agradeço, viu, Liz, pelo convite, mas eu não posso fazer isso com ele. Inclusive, eu estou vendo aqui na nossa telinha que a doutora Ilse está aí, a nossa aluna lá do curso de bancário. Não posso fazer isso com eles. Mas a gente pode agendar outra data, a gente organizar, assim, aí eu remanejo a aula e a gente vai programando. Tá? Mas sem problemas, sempre vai ser um prazer para mim estar aqui na Adnotário falando sobre esses temas que tem total pertinência com a área que a gente atua, né, no dia a dia também, enquanto defensor, na área acadêmica, como professor também. E nosso curso de Direito Bancário, na verdade, as turmas estão com as matrículas encerradas, né? Estamos com 2 turmas em andamento, não temos mais vaga, mas nós temos a lista VIP. Quem quiser já se inscrever lá para a próxima, não tem previsão ainda de lançamento, mas pode se inscrever, está a nossa bio do nosso Instagram, e aí você clica lá e deixa seu nome já registrado, que quando for disparar a próxima abertura, a gente avisa com preferência essas pessoas cadastradas. Mas é um curso que eu convido quem quiser participar conosco lá, desde quem não sabe nada de direito bancário, o nosso objetivo é pegar desde o cara que sabe, quer aprender a dialogar comigo, porque eu falo que dar aula é uma arte de aprender todos os dias. Eu mais aprendo do que ensino. E aí, aquele que não sabe nada de direito bancário e quer aprender um pouquinho, vai lá no curso com a gente, que eu tenho certeza que vocês vão ter um bom proveito ao final dos módulos que nós temos. São 10 módulos teóricos que nós temos, né? Mais de 60 horas de aula ao todo, um curso bem completo. Ô, doutor Homero, vamos conferir se seu curso é bom mesmo? Doutora Ilse, o que você pode falar do doutor Homero? Vou colocar ele agora na saia justa. Vamos lá, vamos ver. Tem alguma reclamação do doutor Homero ou ele é bom mesmo, como todos dizem? Olhe, eu vou lhe dizer, para quem aprendeu a conhecê-lo, né, na medida das aulas dele, a gente tem um acesso a uma qualificação, né, eu vou lhe dizer, como se fosse um mestrado, uma pós-graduação da melhor que tem. Né? Eu comecei a acompanhar ele através do Instagram e o YouTube, e fui me encantando pelas aulas dele, porque o conteúdo é tudo, né? E a pessoa tem o desprendimento, eu já disse isso a ele, né, em algumas aulas, ele tem o desprendimento realmente de passar em todos os detalhes. Né? Então, ele se doa, é realmente um mestre, né, na arte de ensinar também, e tira todas as dúvidas de todos os alunos. Para mim, eu já fiz muitos cursos, desde a graduação, pós-graduação, várias especializações, mas para mim está sendo o melhor. Até hoje, não rasgação de seda, não, é porque ele tem uma simplicidade e uma comunicação maravilhosa de passar. Então, não tem como a pessoa não entender. E se a pessoa não entender, ele repete, ele explica de outra forma, né? E traz muitos exemplos práticos. Então, quem tiver a oportunidade, faça, que vale a pena, de todas as formas. É maravilhoso. Contato, network com outros advogados. Então, está sendo muito bom, doutor. Muito bom mesmo. E um prazer
né, esse convite também que o doutor Homero estendeu a todos nós lá no grupo. É uma pena que a grande maioria não pôde participar, mas foi uma palestra maravilhosa de todos vocês aí, viu? Agradeço mesmo. Obrigado, doutora Ilse. Eu tenho que agradecer, né? Não posso deixar de agradecer a doutora Ilse, porque ela já me fez até chorar, fiquei emocionado. Ela é uma aluna exemplar, está sempre presente nas aulas, né, Ilse? A gente está sempre discutindo ali, debatendo, é muito bom. Eu aprendo muito com ela e com os outros alunos também, com as provocações que são feitas, né? Ninguém sabe tudo, eu falo, eu não sou dono da verdade. O que eu não sei, a gente vai buscar e vai aprender. Bom, E isso. é bom demais, assim, o diálogo, a provocação, porque é daí que surgem as teses, as ideias, os insights. Porque o direito seco, chato, às vezes, eu brinco assim, o direito do livro, ele é bom, é lógico que ele nos faz aprender muito, mas o raciocínio humano, dentro de um debate, os insights que surgem, né? Você fez uma provocação que eu nunca tinha recebido, e muito tempo de atuação no bancário, né? O controle de abusividade pelos cartórios. Olha que tipo de provocação, que dá uma dissertação de mestrado, gente, isso aí, tranquilamente, né? Então, isso é muito bom, são insights fantásticos que surgem ao longo dos debates que enriquecem muito. Eu só tenho a agradecer mesmo. Que bom. Fico feliz mais uma vez pela sua presença, doutor Homero, doutora Ilse, né? Rendemos nossas homenagens a todos os alunos do doutor Homero, né? Aos profissionais do direito que estão sempre presentes aqui na Adnotare para compartilhar conhecimento, para questionar, para realmente refletir sobre o direito e a importância desse diálogo. E esse é o objetivo fundamental da Academia Nacional de Direito Notarial. Provocar, construir, debater, né? Criar novas ideias jurídicas. E, mais uma vez, nos sentimos muito honrados, doutor Homero, com a sua presença. Se não tiver mais ninguém para fazer comentários, alguém quer fazer um comentário, Liz, algum tipo de aviso, doutora Andréia, se não, eu vou fazer o encerramento do evento, se permitirem. Tudo bem? Como todas ficaram inertes, declaro encerrado o nosso evento de hoje. O meu grande e forte abraço ao doutor Homero. Em breve, doutor Homero, eu vou pegar o seu telefone com a Liz para a gente conversar sobre o meu convite da sua presença na especialização de negócios imobiliários da Escola Superior de Advocacia de São Paulo. As aulas são pelo Google Meet. Então, o senhor de Mato Grosso vai poder trazer para o pessoal aqui de São Paulo, o pessoal do Brasil inteiro, que são alunos do Brasil inteiro, a tua experiência e teu conhecimento que provou ser excepcional. Muito obrigado mais uma vez pela generosidade acadêmica. Doutor Muito Homero. obrigado. Eu só tenho a agradecer, viu, doutor Marcos? Não só, né, pela recepção, pelo convite, e pelo carinho que todos vocês, né, têm, o que a Isis falou, né, a simplicidade. Essa é a minha forma de trabalhar, de falar, de tentar ensinar as pessoas, né, um pouco do que eu aprendi, que a vida me deu de oportunidade. E agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui, e meus seguidores que não seguem a Adnotare, passem a seguir, porque tem muito conteúdo bom lá também, viu, gente? Vocês vão ver que tem coisas que estão completamente interligadas com a nossa área de atuação. Quem me segue sabe o que eu estou atuando. E vão ver que são essenciais o conhecimento desta área de cartórios em geral. Eu falo cartórios no sentido plural, aí eu vou pegar de notas, vou pegar também a parte registral. E até, só para fechar, essa questão de alienação fiduciária, a gente recebe debates aí no grupo, né, Ilse, sobre justamente isso, alienações fiduciárias, confissões de dívidas firmadas em cartório. Então, assim, é válido, não é válido? Tem toda uma discussão por trás disso. Então, acompanha a Adnotare, com certeza. Doutora Liz, doutor Marcos e doutor André, acompanhem também, que tem muito conteúdo bacana. Tá? Eu só agradeço. Uma boa semana, né? Estamos fechando a semana. Uma boa semana a todas e todos. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Até a próxima semana. Tema: alienação fiduciária. Tchau. Obrigada. Boa noite. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau.